Chegamos à 13ª e última aula deste módulo da comunicação e da escuta que enriquecem a nossa vida. Nela, nós vamos ver sobre expressando apreciação na comunicação não violenta. Então, aqui existe um convite para a gente perceber a intenção por trás da apreciação. Olha só, você fez um trabalho muito bom nesse relatório. Você é uma pessoa muito sensível. Foi muito gentil da sua parte me oferecer carona para casa na noite passada. Na comunicação alienante da vida, frases como essa são utilizadas, não é verdade? Embora possa parecer uma surpresa dizer que elogios são alienantes, observe que a apreciação, expressada dessa forma, revela muito pouco sobre quem está falando, sobre o que existe dentro da pessoa que está emitindo, né? O que está acontecendo dentro da pessoa que está emitindo essa frase, essa comunicação. Julgamentos, tanto positivos quanto negativos, eles são partes da comunicação alienante. Você achou que era só para coisa ruim? Que era só para quando a gente estava com raiva, xingando, né? Só com sentimentos desconfortáveis? Não, a gente é violento quando a gente julga. Então, quando eu estou dizendo que alguém é muito sensível, quando eu estou dizendo que alguém foi muito gentil, que alguém fez um bom trabalho, eu estou colocando essa pessoa, lembra daquela linguagem estática? A linguagem de movimento, a linguagem estática, de processo é estática. Eu estou colocando essa pessoa dentro da caixinha. Só que agora eu mudei. Antes eu colocava na caixinha de egoísta, né? No nosso exemplo. Aqui eu estou colocando na caixinha de um bom trabalho, de muito gentil, de uma pessoa muito sensível. Não deixa de ser uma caixinha. Não é verdade? Eu estou emitindo uma opinião a respeito das ações daquela pessoa que, nesse caso, estão em conformidade com os meus valores. Daí, por isso, parece agradável. Mas, no fundo, eu não estou sendo autêntica neste momento. Eu não estou falando o que a pessoa fez que contribuiu para a minha vida. Qual foi o impacto daquilo? Que sentimento que eu tenho? Que necessidade que foi atendida aqui? Não, eu continuo julgando a pessoa. E isso para a CNV, o julgamento é uma violência para a CNV. Então, no ambiente corporativo, ele é um local, né, que a prática de elogios e congratulações funciona muito como um fator motivacional para aumentar o rendimento dos funcionários. O mesmo acontece nas escolas, né, onde os professores elogiam o aluno e esse passa a estudar mais. Só que no fundo o que acontece é que depois que as pessoas percebem a manipulação por trás daquele elogio, por trás daquela apreciação, a produtividade do funcionário e do aluno vai começar a cair, né? O mais perturbador, no entanto, é perceber que a beleza da apreciação ela é estragada quando as pessoas começam a perceber a intenção oculta de conseguir alguma coisa delas. Além disso, quando a gente usa o reforço positivo como um meio de influenciar os outros, pode ficar claro não pode ficar claro como que essas pessoas estão recebendo esse elogio que a gente está dando, né? Essa mensagem. Quando a gente vai usar a comunicação não violenta, então nós vamos expressar apreciação puramente para celebrar e não para que a gente tenha algo em troca daquela pessoa. A gente não vai elogiar para receber alguma coisa em troca, a gente vai elogiar para celebrar algo que foi vivido. A única intenção é celebrar como que a nossa vida foi enriquecida pelos outros. E aí existem 3 componentes da apreciação. Você vai falar das ações que contribuíram para o nosso bem-estar, você vai falar das necessidades específicas que foram atendidas, ou então você vai falar dos sentimentos agradáveis gerados pelo atendimento das necessidades. Veja, você pode agradecer uma pessoa com um sorriso, talvez seja suficiente. Você pode agradecer a pessoa com um obrigado ou uma agradecida, também pode ser suficiente. Mas se a gente quer que a pessoa tenha a garantia de que a nossa apreciação foi... Se a gente quer ter a garantia de que a nossa apreciação foi recebida pela pessoa, então vale a pena a gente se esforçar um pouco e compartilhar com a pessoa
né, desenvolver essa nossa linguagem, essa nossa eloquência para a gente se expressar verbalmente usando esses 3 componentes que a gente viu, que nada mais são do que os componentes que a gente está vendo todo esse tempo, né? Então, muitos de nós não recebemos elogios de boa vontade. Tortura-nos pensar, será que a gente merece? A gente fica preocupado, né? O que estão esperando da gente? Especialmente se a gente teve, né? Ou tem pais, professores, gerentes que usam o elogio como um instrumento para incrementar ali a nossa ação, a nossa produtividade, o nosso desempenho. Ou então a gente fica nervoso porque daí a gente vai ter que corresponder à apreciação. E aí nós estamos acostumados a uma cultura em que comprar, trabalhar para ganhar e merecer são os modos padrão de intercâmbio. Muitas vezes a gente se sente desconfortável com os simples atos de dar e receber. Difícil, né? Às vezes receber elogio, vamos falar a verdade. Para mim, às vezes é difícil. Geralmente, nós recebemos elogios a partir de 2 extremos. Ou do egocentrismo, que está acreditando que nós somos de alguma forma superior, ou da falsa humildade, porque daí a gente está negando a importância da apreciação com desmerecimento. Então, a comunicação não violenta, ela encoraja que a gente receba a apreciação com a mesma qualidade empática que a gente expressa ao escutar outras mensagens. Então, lembra daqueles 4 tipos de mensagens? Como que a gente recebe 4 formas de receber mensagens difíceis? A gente está encorajando aqui. Como que você vai receber? Com a empatia, como a gente fez lá. Inclusive os elogios. Então, nós ouvimos o que a gente fez que contribuiu para o bem-estar dos outros, nós escutamos esses sentimentos e as necessidades que foram atendidas. E aí nós aceitamos em nosso coração a alegria, né, de que cada um de nós pode melhorar a qualidade de vida dos outros. E é para lá que a gente está querendo ir. Receber com alegria em nosso coração e não a partir desse lugar onde a gente acha que de alguma forma a gente é superior ou negando a importância daquilo que a gente fez, se desmerecendo. Paradoxalmente, apesar do nosso desconforto em receber elogio, que doideira, a maioria de nós anseia por ser genuinamente reconhecido e apreciado. Nós tendemos a registrar o que está dando errado e não o que está dando certo. E aí, para a gente elogiar genuinamente, é interessante nós desenvolvermos mais consciência do que os outros à nossa volta fazem que enriquecem a nossa vida e aproveitar para a gente trabalhar essas habilidades, né, de expressar essa apreciação. Presumir que as pessoas já sabem a intensidade do que a gente sente para que assim a gente não tenha que expressar em palavras esse sentimento, né, por receio de constranger a outra pessoa, pode não ser verdadeiro. O Marshall tinha um tio Julius, dele. Ele admirava muito esse tio, né? Mas ele acreditava que eles tinham um bom relacionamento, ele não ia falar nada pro tio, e também era muito estranho falar, assim, você não saía elogiando todo mundo e tal, né? Ou qualquer pessoa, não era o hábito deles, né? Se agradecer e se elogiarem. Aí o tio Julius começou a ficar doente e tal, ficou na cama, o Marshall passou tempo com ele, né? E nesse tempo com ele foi sentido, foi já trabalhando com a CNV, foi sentido e resolveu expressar toda a gratidão que ele sentia pelo tio Júlio durante toda aquela vida, como ele foi um exemplo para ele, enfim, ele fez isso que a gente está propondo aqui nesse capítulo, né? E o tio Júlio ficou muito emocionado, e quando ele faleceu, o Marshall recebeu uma carta que o tio Júlio tinha escrito do quanto aquela conversa que ele teve foi um bálsamo para o coração dele. Então ele fala que a gente não tem que pressupor que o outro já sabe o que a gente está sentindo quando a gente quer elogiar. Vale a pena a gente verbalizar isso, reconhecer o quanto a atitude do outro enriquece a nossa vida. É mágico, assim, sabe? A gente tá trabalhando com história, eu diria que você tá distribuindo pó de plim-pim-pim na vida, deixando a vida mais mágica, mais bela, mais encantada. Vale a pena. E assim chegamos na prática. Vou pedir para você pensar no elogio que você recebeu recentemente, como que você se sentiu, se você acha que mereceu ou se você acha que precisava fazer algo em troca. Fica aqui então
a proposta de exercício. E aproveitando que a gente está chegando no final aqui deste módulo, eu quero agradecer você, né? Então, quando eu recebo a oportunidade de conviver com você, tendo como propósito praticar uma linguagem de vida tão especial quanto a comunicação não violenta, eu me sinto agraciada, eu me sinto realizada, eu me sinto feliz, porque eu pude estar em comunhão com pessoas especiais para ampliar a consciência, para celebrar a vida. Então, a minha gratidão por você ter chegado até aqui, neste módulo. Beijo pra você!